Sou o professor Bruno Pinheiro, iniciamos a nossa quinta-feira da 44ª Semana de Estudos da Educação Física, mais uma noite com transmissão EAD para todos os nossos alunos do curso de Educação Física da Unisa. Então, espero que vocês estejam aproveitando ao máximo todas essas informações, trocas de experiências, oficinas e etc., né? A gente faz tudo com muito carinho para todos vocês, né? Então hoje, só para a gente começar a nossa noite, aqueles recadinhos básicos de sempre, né? Então, para que o seu certificado seja gerado pelo setor de eventos, é importante que você faça a sua inscrição no site unisa.br e preencha todos os dias a lista de presença em todos os dias de evento da sua participação, né? Os certificados serão emitidos a partir da participação de 75% do total dos nossos eventos. Caso você tenha tido algum problema nos dias anteriores em relação ao preenchimento da lista de presença, entre em contato com a gente, tá? Da coordenação, e a gente verifica o que pode ter acontecido. Bom, semana de comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, a gente só convida a fera para participar e trocar experiências com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização de corridas de rua com o professor Daniel, né? Daqui a pouco eu passo a palavra para a nossa galera. E hoje a gente vai fazer um teste aí, será que vai dar certo? Vamos fazer um teste de um sorteio de 2 camisetas de corrida de rua que o professor Daniel generosamente deixou conosco para dar de presente para 2 de nossos alunos. Então, fiquem atentos aí aos chats, que a gente vai postar tanto a lista de presença quanto o link para a participação do sorteio, tá? Então, se você é do EAD ou do presencial, preencham aí os 2 links para participar tanto do sorteio quanto da registrar sua presença na nossa lista de presença, né? Quem que quer uma camiseta aí, hein? Vamos ver se a galera já está acordada. 19h35, todo mundo acordado participando, hein? Fiquei sabendo, acompanhei os últimos dias e vi que a galera está participando bastante, viu, professor Daniel? Então, se prepara que nos últimos dias houve uma enxurrada de perguntas aí, de curiosidades que foram surgindo, então a galera está participando bastante. Outro recadinho, amanhã, o nosso dia 1º, né, de setembro, será transmitido lá do auditório do Campus 2, do Campus Adolfo Pinheiro. Então, se você é de São Paulo e quer ir lá nos conhecer, vai estar, a maioria dos nossos professores estarão lá presentes, tirar uma foto com a gente, marcar no Instagram, falar que nós somos os melhores professores da vida, a gente vai gostar, a gente gosta desse carinho, né? Então, estejam convidados amanhã, o professor, teremos outro convidado super importante para falar sobre as perspectivas do profissional de educação física nesse século, né? E a gente faz uma mesa redonda de troca de experiências também. E aí, após essa fala do nosso convidado, professor Almir, a gente faz o show de talentos. Não percam o nosso show de talentos que o Centro Acadêmico está preparando com muito carinho para todos nós e que vai surpreender, hein? Estou sabendo que o show do Alok vai perder para o nosso show de talentos, hein? Então, show da Alok foi pequeno para o nosso show de talentos, hein? Quero só ver. Foi o que o pessoal está prometendo. Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para o professor Lucas para fazer um convite bem interessante para vocês e depois a gente passa a palavra para a professora Nancy e para o professor Saulo, que farão a mediação do nosso convidado, da fala do nosso convidado de hoje, tá bom? Estou por aqui e nos vemos em breve. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos, tá? Tchau. Tchau. Lucas? Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem?
Sim, é uma alegria mesmo a gente estar celebrando essa semana, né? E um ponto muito positivo, como o Bruno colocou, é a participação, né? De fato, a gente teve muita gente na nossa programação e hoje não vai ser diferente. Eu tenho um recado rápido, gente. Vocês estão vendo minha tela compartilhada também? Sim, Acho que boa parte dos alunos aqui sabem que eu tenho um vínculo com o mestrado em Ciências da Saúde. E não só eu, mas o professor Saulo também, alguns professores que desenvolveram o mestrado no nosso programa hoje estão no curso de Educação Física. Eu sei que já tem alunos que estão se programando para prestar a prova. Então, como todos os anos, eu venho mais uma vez falar aqui um pouquinho com vocês sobre o programa de pós-graduação, o programa de mestrado em Ciências da Saúde, da Unisa. É um convite, de fato, a todos que tiverem interesse. O mestrado em Ciências da Saúde da Unisa é um programa que já existe há alguns anos, aí está chegando ao 10º ano de existência, quase o terceiro quadriênio de avaliação, e ele nasceu com o objetivo de formação na perspectiva da pesquisa, na formação para atuação na docência, mas também uma formação de diferentes profissionais, um programa multiprofissional voltado para a questão de conhecimento relacionado ao processo de saúde e doença, prevenção de doenças, promoção de saúde. Então, a gente está mais uma vez com o processo seletivo aberto. Acho que um ponto que eu queria chamar a atenção o processo seletivo ele é feito para aqueles que estão graduados, né? Então, só quem está aí no 8º semestre finalizando pode prestar a prova, mas aqueles que não estão, é um bom momento para iniciar uma preparação para fazer o mestrado, caso tenha interesse, né? Então, a gente sempre tá com um processo aí relacionado à iniciação científica, à pesquisa dentro da universidade, a gente tem o TCC, todos esses processos são importantes dentro do mestrado, para a entrada no mestrado. Então, acho que esse recado fica também para as turmas mais jovens aí do nosso curso. Uma informação importante, que já faz alguns anos que isso tem acontecido, e esse ano isso se repete, nós temos bolsas integrais, 100% de bolsa para aqueles que tiverem o melhor desempenho no processo seletivo. Então, para esse semestre, a gente tem 7 bolsas. Só para dar uma ideia geral, o curso é pouco mais de R$ 1.200 por mês, mas aqueles que têm o melhor desempenho no processo seletivo, e esse desempenho eu falo que começa agora porque conta no processo seletivo, tem histórico de iniciação científica, tem histórico de apresentação de trabalho em congresso, entre outras questões. Então, isso vocês têm que buscar agora na graduação, para que lá na frente, se tiverem interesse de participar, consigam ter uma boa colocação e talvez se beneficiar dessas bolsas, dessas 7 bolsas. Historicamente, a gente tem sempre alunos de educação física que entram no nosso mestrado como bolsista, então, aqueles que já tiveram aula com a professora Tabata, por exemplo. A professora Tabata formou no nosso programa. O professor Rafael, que acabou de chegar, também formou. Ambos egressos da Unisa. Atualmente, a gente tem a Gabi, que formou agora no último semestre. Fernando, que também formou há 2 semestres atrás. Todos eles no mestrado e com bolsas 100% pela boa colocação que tiveram nesse processo seletivo. O edital do nosso mestrado já está publicado, né? Já está aberto. Então, quem tiver interesse em olhar pelo site da Unisa, vocês conseguem acessar esse edital. O processo seletivo é no mês de fevereiro, e no mês de fevereiro também já sai o resultado, e ao final do mês começa as aulas. Eu não vou detalhar ao máximo aqui, mas todo, todo o processo do mestrado é bastante diferente, eu diria um pouco, mas é bastante diferente da graduação. Então, se alguém tiver dúvidas, pode me procurar o professor Saulo.
que a gente tenta, no dia a dia, aí, detalhar, se vocês tiverem de dúvida. De forma geral, a gente tem duas grandes linhas do nosso programa, uma linha relacionada à investigação clínica laboratorial, em doença cardiovascular, e uma outra linha mais relacionada a pesquisas epidemiológicas, doenças inflamatórias e infecciosas. Não vou detalhar também ao máximo, mas só para mostrar aqui a nossa equipe, né? Então, a gente tem diferentes professores, diferentes formações, a professora Patrícia, nutricionista, a professora Carolina, físio, professor André, biólogo, e o professor Saulo, da Educação Física, e o professor Álvaro Vezum, médico cardiologista. Cada um de nós desenvolvemos pesquisas distintas e orientamos diferentes alunos. Numa segunda linha, a gente vai ter a professora Ana Paula, que é fisioterapeuta, professor Neil, que é dentista, professora Yara, que é formada em administração, professora Jane, que é médica, professora Marina, que é farmacêutica, e o professor Jefferson recentemente também entrou no nosso programa, que é biomédico, e o professor Nali, que é biólogo. Então, vocês podem ver que é uma equipe com diferentes formações, e todos vocês são muito, muito bem-vindos. Aqueles que tiverem a vontade de ingressar no ensino superior no futuro próximo, se tornar professor, desenvolver pesquisa, eu acredito que seja o melhor caminho para alcançar isso, seja pela pós-graduação. Acho que aqui todos os nossos professores em algum momento passam por isso, professora Nancy, professor Saulo, professor Bruno, enfim, todos os professores da casa já se envolveram com esse processo em algum momento, e talvez seja o momento de vocês se aproximando aí. Para finalizar, a coordenadora do nosso curso é a professora Carolina, e ela cria todos os anos um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, especialmente aqueles que estão no 8º semestre ou são formados. Se acontecer de alguém que está acompanhando a gente já ter a formação e tem interesse em participar do processo seletivo, ou tem dúvidas e quer tirar dúvidas, esse grupo de WhatsApp que a professora Carolina administra, acho que é o caminho mais rápido para a comunicação sobre o processo. A gente já tem aí mais de 60 participantes nesse grupo do processo seletivo 2024, e é só apontar aí a câmera para o QR Code que vocês conseguem ter esse contato direto aí com os alunos interessados, com a professora Carolina, que de forma geral vai alimentando o grupo com as informações necessárias. De forma geral é isso que eu queria falar com vocês. Além desse grupo, também tenho contato por telefone, contato por e-mail. Os alunos da Educação Física são muito bem-vindos no nosso programa de mestrado, não só porque é a minha formação também, mas porque a gente tem tido muito sucesso, de fato, com os egressos do nosso curso. Logo que se formam, conseguem entrar no nosso programa e desenvolver um bom trabalho, realizar uma boa pesquisa. Então, o programa tem um carinho muito grande, de forma geral, pelo curso de Educação Física, pelos profissionais, e assim esperamos que esse próximo processo aconteça e continue dando esses bons frutos. Professora Nancy, passo a palavra para você. Obrigado por acompanhar aí. E, professor Daniel, boa palestra. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso aí mais uma noite da nossa programação. Então, vamos lá, né? Obrigada, Lucas. Valeu. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Nancy Price, para quem não me conhece, né? Tem o pessoal aí do primeiro que não me conhece, então uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e apresentar o professor Daniel Costa, é esse o sobrenome, né, Daniel? Então, é uma satisfação muito grande de tê-lo aqui na 44ª semana de estudos da faculdade da Unisa, da Universidade Unisa, e a gente queria ouvir o seu depoimento aí do seu currículo, mas eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo, porque é um currículo bem grande aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho da sua formação, e aí você completa, tá? Pessoal aí, que é um assunto muito interessante sobre corrida de rua.
Eu até fiquei interessada também, porque há um tempo atrás, né, quando não tinha um problema na coluna, eu queria correr também, mas nunca consegui. Estou vendo aqui os alunos falando, eu corro, já participei de várias, então é um assunto muito interessante, então estamos aí ansiosos para ouvir a sua fala. Então, eu vou falar um pouquinho aí do seu currículo. Você é graduado em Educação Física, fez mestrado na Universidade de São Judas Tadeu, né? E é educador das atividades físicas e esportivas no SESC, personal trainer, palestrante, empresário, e, nossa, quanta coisa, hein, Daniel? E ainda especialista em corrida de rua. Eu não vou falar muito aqui do teu currículo de corrida de rua, eu vou deixar você fazer a apresentação, né? E organização das corridas de rua, né? Porque isso virou um pouco de moda aí em São Paulo, né? Não sei como que está agora, mas teve uma época aí antes da pandemia que todo mundo participava de corrida de rua, né? Então, é uma satisfação muito grande de tê-lo aqui na Universidade de Santo Amaro, e eu vou passar a palavra para você, e é mais um dia aí de conteúdo para os nossos alunos e para nós também, vamos aprender um pouco. E aí, as perguntas a gente vai deixar para o final, tá, pessoal? Então, vocês vão colocando aí no chat, que aí nós vamos separar as perguntas, e aí o professor Daniel vai responder, tá? Então, a palavra é para você, Daniel. A joia, Nancy, vocês estão me ouvindo bem? Vocês Sim, me ouvem bem? tá. Bom, Tá. primeiro, agradecer demais a oportunidade de falar daquilo que eu tanto gosto de fazer, né? E algo que demanda uma responsabilidade muito grande, que é organizar a corrida de rua. É um fenômeno que vem crescendo ano a ano, né? Teve uma pequena baixa ali na pandemia, mas é algo que aí demanda bastante entrega, né? Bastante organização. Eu vou rapidamente tentar passar um pouquinho para vocês desse universo de como que funciona organizar um evento de corrida de rua. O Você Bruno tem comentou. o material para compartilhar? Sim, eu já vou compartilhar já. Eu confesso que eu estava um bom tempo distante, né, do Zoom e não me remete a uma coisa boa, me remete aos tempos da pandemia, né, que a gente ficou bem, no meu caso, né, eu utilizei bastante essas plataformas Ah, no todos tempo da nós, né? pandemia. Ah, Eu tive que me familiarizar novamente aqui. O Bruno comentou que haverá um sorteio, né, de duas camisas, mas ele esqueceu de falar o principal. Para a pessoa ganhar, de fato, essas duas camisas, ela vai ter que correr o percurso, né? Ela vai ter que fazer pelo menos ah, 10 ou 15 ou 21 ou 42 quilômetros. Se ela não fizer, aí a gente vai lá e toma de volta a camisa. O Bruno esqueceu de falar isso aí, né, Bruno? Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. tá todo mundo aqui falando que ama corrida de rua, é um assunto muito legal mesmo, no chat aqui. Ah, à medida do possível, eu vou tentando acompanhar o chat, mas à medida que forem surgindo as dúvidas aí, né? Anota, no final a gente tenta esclarecer, tá bom? Se eventualmente tiver algum barulho, algum motoqueiro passando aqui na rua, não repara, não. Espera só um pouquinho, Daniel. O Saulo, você fica com as perguntas? Tá, então tá bom. Fica tranquilo. Bom, vocês tá visualizando aí? Sim, tá tudo certinho. Assim, Tenta muito passar bem. um slide para ver se está passando. Isso, tá Passando, certinho. né? Bom, então eu sou Daniel, né? Daniel Campos, meu nome, sou profissional de educação física também. Hoje a gente vai conversar um pouco acerca da organização de corridas de rua e como que vai funcionar o conteúdo de hoje aqui. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação do meu currículo, do meu envolvimento, né, com a temática. Depois eu vou passar um panorama geral acerca das corridas de rua no estado de São Paulo, que é onde eu atuo. Depois a gente vai falar um pouquinho das etapas gerais da organização de uma corrida de rua. Não vai dar para aprofundar muito, mas vou tentar aí esclarecer o máximo de dúvidas que possivelmente possam surgir. E por último, vou trazer um case de sucesso, que é uma corrida que a gente fez em dezembro do ano passado, na cidade de Guarulhos, que foi a corrida e caminhada da Força Tática, né? A gente tem esse envolvimento aí com a Polícia Militar e a gente desenvolve algumas parcerias, algumas corridas com a polícia. Eu vou passar para vocês como que foi.
Então, como a professora Nancy já deu uma pequena introdução, eu sou graduado em Educação Física, me formei pela Unisantana lá em 2000 e alguma coisa, 2011, tá? Fiz o mestrado em Educação Física lá na Universidade de São Judas Tadeu. Atuo com treinamento de corrida há mais de 10 anos, eu tive meu primeiro contato com treinamento de corrida lá em meados de 2009, mais ou menos, e totalmente por acaso, porque eu fazia estágio. E aí, no fim, eu jogava futebol, né? Não profissionalmente, joguei base, futsal, e eu não gostava muito de corrida. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou tentar me aproximar um pouco desse universo para conhecer, né? Uma coisa. Minto, foi em meados de 2010. Foi em 2010, 2011, mais ou menos, né? E aí eu me aproximei desse universo para ter uma ideia, né? E acabei me envolvendo cada vez mais. Isso eu era estudante, depois que eu me formei, eu fiz um processo seletivo para trabalhar na ACM, Associação Cristã de Moço, e graças a essa experiência prévia que eu tive como estagiário na corrida, que eu simplesmente me envolvi por mera curiosidade, eles me selecionaram porque eles precisavam de um professor que atuasse com corrida. E aí eu comecei com um grupo de mais ou menos 5 pessoas lá na CM, e esse grupo foi crescendo, até atingir mais ou menos umas 80 pessoas, né? E aí aquilo acabou ficando pouco, eu montei a minha assessoria, D2W Assessoria Esportiva, onde eu tive a oportunidade de treinar muitas pessoas, aí, tantos que buscavam mais rendimento, né, ou para mera qualidade de vida, né? E depois de um tempo surgiu a oportunidade de começar a organizar eventos de corrida, foi quando eu migrei aí mais ou menos em 2015, 2016 para a parte de organização de corrida. Aí eu tive a oportunidade também de ser diretor técnico de muitas corridas, né? E dentre elas o Caceres Brasil. O Caceres é um circuito de corrida de montanha que a sede fica lá na Patagônia, Argentina, é o maior circuito de corrida de montanha do mundo, e no ano passado a gente trouxe esse circuito aqui para o Brasil, e a D2W, a minha empresa, a gente foi o representante legal e eu fui o diretor técnico do Caceres, né? A gente fez 2 etapas, uma em Campos do Jordão e outra na cidade de Lindóia, então tem essa experiência. Também outras corridas que a gente fez aí, corridas de montanha, que é assunto para um outro bate-papo. Corrida de montanha também é bem interessante e rende bastante. É uma delícia. Eu sou praticante também, né? De corridas de montanha, então, assim, eu sou bem suspeito. E também, né, como eu já havia comentado, a gente tem esse envolvimento aí no âmbito militar, tem alguns projetos grandes aí para sair, com grandes batalhões aí da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e dentre eles a Força Tática que eu vou desmembrar para vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês a respeito do panorama das corridas de rua é que existe uma chancela legal, né? Existe um órgão, né? Digamos assim, uma instituição que é responsável por essa chancela, por essa fiscalização, a regulamentação, né? Que fornece o alvará, que é a Federação Paulista de Atletismo. O que é muito comum acontecer? As pessoas decidem organizar, tem um grupo de corrida que é grande, aí um determinado local, um parque, o acesso algum local particular que seja, e as pessoas vão lá e resolvem fazer a corrida, né, sem comunicar a federação e sem buscar toda essa parte de regulamentação que eles proporcionam, né? Então, assim, a primeira coisa que tem que ser vista é o contato. No caso aqui do estado de São Paulo, em outros estados tem suas particularidades, né? Mas no caso aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente vai se aprofundar aqui no nosso bate-papo, é necessário, e não só necessário, essencial, mas também aspecto legal. Para você fazer uma corrida de rua, você precisa entrar em contato com a federação, e a federação vai te dar todo um passo a passo ali no que diz respeito a documentações, a informações, para que isso seja gerado um alvará, né? E só assim você terá a permissão no que diz respeito à parte do esporte propriamente dito, né? E também a questão da arbitragem, se vai ser uma corrida que ela vai ter uma aferição para índice, né? Não necessariamente o fato de você estar organizando uma primeira corrida quer dizer que você já vai
conseguir fazer uma corrida que tenha um índice, por exemplo, para uma prova internacional, para um recorde, né? Então, assim, para que haja mesmo essa regulamentação. E também a arbitragem no dia, que é extremamente importante, né? Eles que fazem todo o monitoramento lá dos atletas de ponta, se houve alguma irregularidade, né? Corredor, tem alguns corredores que são espertinhos, tem que ficar bem de olho, porque senão corta caminho. Então, assim, né? Eles fazem toda essa parte Nossa, corta desse o caminho? Essa é boa, cortam hein? o quê? Ixi, eu mesmo já dei cada bronca em uns aí, eles não gostam que fala, não. Mas a federação tem essa atuação que é extremamente importante, tá bom? E tem o custo disso, mas eu não tenho nenhum vínculo com a federação, então é importante eu deixar isso bem claro aqui. O único vínculo que eu tenho com a federação, de fato, é a prestação de serviço, porque eles nada mais são também do que prestadores de serviço, e eu acredito que o trabalho que eles fazem é essencial. E, por último, eles geram um relatório, esse relatório, né, como que foi o desenvolvimento da sua corrida, né, se houve alguma irregularidade. Então, assim, isso pode gerar questões tanto positivas, tanto negativas, mas também positivas se você desenvolver um bom trabalho. Ainda utilizando a federação como referência, eles têm um relatório, o último relatório foi publicado em 2019, um relatório que contemplou aí o período de 2010 a 2019, e aí eles trouxeram alguns dados bem interessantes aí que eu vou passar aqui para vocês, tá? E aí a gente vai falar bastante desse período pré-pandemia, porque depois da pandemia a coisa está começando a voltar, né? Até 2019 foi o boom, o ápice, assim, de eventos, né? De corridas, de eventos esportivos. Depois da pandemia, a gente teve uma queda abrupta, assim, e praticamente zerou, né? E a coisa veio voltando aos poucos. O caso da corrida de montanha, por exemplo, ainda não voltou, ainda não voltou. Então, a gente está torcendo para que a coisa se mantenha assim, né? Para que, de fato, a gente atinja os patamares aí do pré-pandemia. Então, nesse intervalo de 2010 a 2019, segundo esse relatório, como vocês estão vendo aí na tela, né, houve 3.691 corridas de rua, isso aí dá uma média de mais ou menos umas 400 corridas por ano, tá? Isso corresponde a um aumento de 71% comparado ao relatório anterior a esse. E aí, em 2019, só aqui no estado de São Paulo, foram realizadas 458 corridas. Então, olha a quantidade aí, né, de corridas que foram realizadas, né? Então, uma quantidade grande, dá mais do que uma por dia, né? Se a gente for fazer uma média geral. E a predominância dessas corridas são de 5 quilômetros. O que isso quer dizer? Que são pessoas que estão, a gente pode associar essa informação, né, a iniciantes, né? Pessoas que estão iniciando a prática da corrida, que a pessoa já não vai começar nos 10 quilômetros, não vai começar nos 15, ela vai começar nos 5, né? Então, a predominância de participantes foram nos 5 quilômetros, tudo a ver, porque houve um aumento, se aumentou, teve mais praticantes, se teve mais praticantes, são pessoas que estão aí iniciando a prática da corrida, né? E 52% desses eventos também tem a caminhada, né? Porque aquela festividade daquela corrida, aquela energia legal, né? E a caminhada, ela acaba democratizando a corrida, ela possibilita que a pessoa que ainda não é um praticante de corrida ou não tem interesse por correr, que ela participe também e ela esteja ali naquele ambiente gostoso, receba a medalha pós-evento. Então, isso é bem interessante também, já fica a dica aí. Quando fizer uma Muito corrida, legal. faça uma caminhada. Mas está tendo caminhada, essas corridas e caminhada, ou você disse que teve uma baixa muito grande? Não, é assim, né? Tem eventos de corrida que é só a corrida, não tem a caminhada. Por exemplo, corridas como aqui em São Paulo tem uma corrida que acontece antes da corrida de São Silvestre, um final de semana Sim. antes, que é a corrida de Gonzaguinha, Sargento Gonzaguinha, que fica ali na Cruzeiro do Sul, ali, né? O pessoal da Escola da Polícia Militar. É uma corrida bem tradicional, ela é como se fosse uma preparação para São Silvestre. São 5 quilômetros, são 15 quilômetros, né? Não tem caminhada. E aí, o último evento que eles fizeram, antes da pandemia, se eu não me engano, foram 7.000 participantes. Então, assim, 7.000 corredores, né? Então, se eles abrissem para caminhada, provavelmente teriam um número bem significativo, né? É claro que
não vai fazer a caminhada de 15 quilômetros, né? A caminhada normalmente ela é uma quilometragem bem menor aí, a partir de 2,5 km até 5 quilômetros normalmente, tá? E também outra informação que eles nos deram aí é que a idade predominante dos corredores aí, das pessoas, né, que correm, é de 36 a 45 anos. Isso é uma idade predominante aí das pessoas que participam da corrida, tá bom? E as duas principais corridas, né, que tem a maior quantidade de participantes, a corrida de São Silvestre, também em 2019, esses dados, né, que foi lá a edição 95, 35 mil participantes, e a corrida da Tribuna, que é a segunda maior corrida, fica lá em Santos, foram 20 mil participantes, e fora os ditos pipocas, né? O que é pipoca? Pipoca é uma forma que as pessoas denominam, né, o pessoal que entra na corrida sem fazer inscrição, que é uma prática aí que não é muito legal, porque quando você faz a inscrição na corrida, que você recebe um número de peito, que você coloca seus dados, né, você vai lá, põe seu nome, em contato de emergência, muitas vezes até tipo sanguíneo, enfim, né, você tem todo um aparato ali, você tem toda uma cobertura de atendimento e que aquilo faz com que você participe do evento de forma segura. Quando você vai participar de um evento e simplesmente sem fazer inscrição, né, você acaba correndo esse risco, e é um risco grande. E não só um risco, digamos assim, um risco de morte, né, mas também um risco de torção, um risco de acidente, outras questões que podem acontecer. Pior do que isso é quando a pessoa ela tem um número de peito e ela cede o número de peito, ela cede a inscrição para outra pessoa. Então, fui lá, fiz a inscrição, paguei a taxa, aí no dia, Nancy, eu não posso ir. Aí eu pego e falo, Nancy, vamos fazer o seguinte, eu paguei ela X na inscrição, vou vender a inscrição para você por meio X. E aí, o que vai acontecer, Nancy? Você vai comprar por meio X, você vai participar dessa corrida, só que se acontecer alguma coisa com você, isso já é previsto no regulamento, eu automaticamente me responsabilizo por você. Então, eu isento a organização da corrida, né, de qualquer tipo de responsabilidade, e eu ainda me coloco como seu responsável. Então, se Deus o livre acontece alguma coisa, automaticamente eu que vou ser responsabilizado por isso. Então, a prática de ceder o número de peito é uma prática arriscada. Isso é muito comum, mas não é recomendado, além de não ser Sim. recomendado, é algo bem perigoso, tá bom? Tá ótimo. Bom, e aí eu vou falar aqui de algumas etapas gerais da organização da corrida de rua. Quanto tempo a gente... Ô, Daniel, só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui bem interessante da Zélia, nos slides anteriores que você passou. Ela falou que tem corridas temáticas, que ela já participou de algumas. E, de Mulher Maravilha, e várias corridas temáticas ela participou. Existe ainda? Sim, tem muitas corridas, né? E hoje a corrida ela se tornou um evento onde muitas vezes a corrida ela acaba se tornando um detalhe, né? As pessoas elas participam da corrida muitas vezes por causa do kit, por causa da temática da corrida. Então tem vários tipos de tema aí, desde super-heróis, Mulher Maravilha, a corrida do Batman, corrida por alguma Que causa legal. associada. Então, por exemplo, né, nós fizemos um evento chamado Treino Rosa, 1000 Mulheres, uma Causa, que acabou virando 2.500 mulheres, e a gente fez show, a gente fez uma parceria, não foi bem uma parceria, a gente fez um convite para a doutora Fabiana Maquidice, que é a médica mastologista head do Hospital C. Camargo, e ela deu informações, a gente se comunicava com as pessoas, né? Mandava recomendações quanto à prevenção do câncer de mama. No dia ela deu uma palestra, né? Então, assim, as corridas temáticas, elas podem ter temas diversos, né? Mas uma coisa também que eu, como organizador, fico bem incomodado é quando essa temática ela é meramente comercial. Então, se eu denominei
que a corrida ela tem uma finalidade da prevenção do câncer de mama, o organizador precisa gerar esse link, né? Então, quando a gente foi atrás da doutora Fabiana Macchidice, a gente já tinha lá, né, os tickets vendidos, já estava tudo certinho, mas a gente se colocou numa posição de ter a responsabilidade de, fato, atender aquela campanha, né? No caso, a campanha de saúde, de prevenção de saúde. E tem Então, também isso quer dizer que também as corridas também podem ter um fim social, né? Porque o contato das pessoas, né? Conhecer as pessoas, também tem esse objetivo, não tem, Daniel? Com certeza, né? Além de toda esses aspectos que a gente está trazendo aqui, tem também o âmbito social, né? A parte da Sim. socialização. Então, assim, não é só a corrida pela corrida, né? Porque, vou sair correndo por aí, tá tudo bem. Não, tem toda uma questão ali que é envolvida, né? E que pode ser multifatorial, né? Então, tem muitas questões que estão envolvidas na corrida ali, igual você falou, principalmente a questão da socialização. Eu vi que tem um comentário aqui, Sobre a da PAI, na Olga Praia Cos, Grande. a corrida da Olga Cos, corrida no Olga Cos, e tem outras corridas também que são com a temática acerca da educação inclusiva das pessoas com deficiência, né? Então, Aqui ela está falando, quem que é? A Diana, ou Daiane, a Diana, está falando da corrida da corrida PAI, né? na Praia Grande da PAI. É isso aí. Então, são várias corridas, né, que tem ali uma causa associada. Isso é muito legal, porque, de novo, transmite um conteúdo, desde que a organização tenha essa responsabilidade e esse comprometimento, pode ter sim, né, e na realidade deve ter esse aspecto aí de transmitir o conteúdo e possibilitar nas pessoas, né, que de fato entendam o que aquela campanha ali, ou aquela causa, enfim, seja lá o que for, ela está tentando atingir. É muito importante isso. Bom, continuando, e aí falando de maneira bem geral, porque é muito específico, muitos detalhes, né? Para vocês terem uma ideia, uma corrida de rua, ela pode ter ali itens, né? Você pega uma planilha e coisas que você tem que fazer, aí de pelo menos 100 linhas, né? Uma coisa maluca, assim. Então, eu tenho que fazer isso, então tem bastante coisa. É claro que muitas coisas são terceirizadas, requer uma equipe, né? Mas o trabalho para fazer uma São Silvestre, o trabalho para fazer uma corrida para 1.000 pessoas é bem semelhante. O que vai mudar é a dimensão, né, do atendimento, né? Então, da estrutura, a robustez da estrutura, a robustez da equipe, mas o trabalho da corrida, né, ele é bem semelhante, né? E a primeira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado são os aspectos legais, porque entendendo que os aspectos legais estão associados aos aspectos da segurança das pessoas, né? Eu costumo dizer que a corrida, né, os eventos que a gente faz, toda vez que a gente vai num batalhão, ou que a gente vai a algum parceiro, que eu dou alguma palestra, ou que a gente faz alguma reunião de alinhamento, eu falo que a gente trabalha basicamente a ciência da aviação, né? A gente minimiza os erros o máximo possível, e mesmo assim pode acontecer o erro. E o erro na corrida, ele é um erro fatal, porque o limiar, ele é muito curto, é tudo muito rápido, né? Corrida rápida, mas o evento, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, acontece, né, muitas coisas ao mesmo tempo, então o limiar de erro, ele é baixíssimo. Então, essa questão dos aspectos legais, né, é importante. Então, você vai lá, o que você vai fazer? Buscar primeiramente os órgãos competentes, o que está envolvido? Então, eu vou fazer uma corrida numa cidade X, eu vou atrás da prefeitura, né, quais os documentos necessários que a prefeitura ela exige, né? Então, eu vou atrás da equipe de trânsito, no caso de São Paulo é CT, no caso de cada cidade tem uma denominação, existe toda uma engenharia, é complicado, mexer na mobilidade das pessoas não é fácil, tem que ter parceria com a CT, tem que entender a dinâmica, não é só ir lá, meter cone para tudo quanto é lado, sair fechando a rua com fita, isso impacta na vida das pessoas, na mobilidade das pessoas, na rotina das pessoas, então tem que entender ali entender a realidade local, como que eu faço para impactar o menos possível
na vida daquelas pessoas. Porque tem gente que vai gostar, tem gente que vai participar, mas tem gente que não vai gostar. Tem gente que tem o direito de não participar. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Essa engenharia de trânsito horário que gere menos transtorno para as pessoas, né? Porque a coisa não é molezinha, não. Ô, Zélia, daqui a pouquinho a gente fala da quantidade de pessoas, tá bom? Que estão à frente aí. Já já a gente vai falar um pouquinho disso. As secretarias também, Secretaria de Esporte, que normalmente é bem parceira, né? Normalmente é bem parceira a Secretaria de Esporte. Tem algumas exceções aí, mas normalmente é parceira. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde. Então, entender, né, essa parte administrativa da cidade é importante, tá, gente? E, como a gente já falou, a federação. Isso é bem geral, tá bom? Cada lugar tem suas particularidades, cada lugar tem suas demandas, né? É importante sentar, estudar, entender com muito profissionalismo e muita responsabilidade. Para isso, a gente atingir a parte da regulamentação. Então, você vai ter uma corrida ali, ó, documento, tudo certinho, opa, tudo bem. Se chegar uma fiscalização no dia, eu tô aqui, ó, amparado. E, de novo, mais do que a fiscalização, é você estar ciente que você está fazendo o melhor para o cuidado das pessoas. Né? Não é só o papel, é que esse papel, de fato, ele tenha uma interferência, né, com essa fiscalização. Muitas vezes a gente fala, mas é burocrático, né? Precisa ser burocrático, precisa ter essa certeza de que a pessoa que vai fazer o evento, a empresa que vai fazer o evento, ela de fato está apta àquilo. Porque tem muito curioso hoje em dia, muito curioso. A corrida dá dinheiro, né? Que é outra lenda aí. Eu nem vou entrar nisso, viu, assim? Eu nem vou entrar nisso daí, porque todo mundo acha que organizador de corrida é tudo milionário, né? Porque vai Pelo que você lá, está falando aí, é bem complexo. é um pouco, é um pouco. E aí o pessoal olha lá o valor da inscrição, multiplica pela quantidade de inscritos, e fala, nossa, que dinheirão. Né? Então mas tem corridas, a gente estava com um projeto bem legal para fazer no Sambódromo, olha dando spoiler aí, né? Um projeto para mais ou menos 10 mil pessoas, né? E aí, na hora que a gente começou a levantar custo daqui, custo de lá, e aí que eu falei para o parceiro, né? O parceiro achou que ia ficar milionário também, que muita gente procura a gente achando que vai ficar milionário. E aí, na hora que viu lá a conta, R$ 1 milhão, né? Então, o custo é altíssimo. Fora essa complexidade, o custo também é alto. Então, vale aí essas ressalvas, tá? Ô, Nancy, como é que a gente está de tempo? Eu vou perguntar para o Bruno aqui. Qualquer São coisa... 8h15. Eu não sei quanto tempo que tem, Bruno. Podemos aí ficar até as 9h30, no máximo. Ah, então tá bom. Tenha vontade. Porque tem as perguntas, tudo, né? Mas Isso. aí... Tudo bem. Eu vou adiantando aqui. Bom, e aí, importante também a parte da organização, desenvolver um cronograma reverso, né? A organização ela é fundamental para tudo na vida, quem dirá para algo que vão ter no mínimo 100 itens para você resolver. Então, colocar tudo bonitinho, os prazos, as datas, fornecedores. A parte de fornecedor é terrível, porque muitas vezes você tem medalha, camisa, banner, tudo isso é confeccionado previamente, parametrização do número de peito. O que que é isso? Cada número de peito, o número de peito está para o corredor igual ao número das costas do jogador de futebol, por exemplo, está para o jogador. Na verdade, o número não é estilo, né? O número é para identificar o jogador de futebol, né? E a mesma coisa é a corrida. O número de peito é o documento do corredor. Tanto é que se ele obstrui o número de peito ali, ele pode ser penalizado de acordo com a corrida, tá? Então, tudo isso é parametrizado previamente. Então, são 10 mil pessoas, são 10 mil chips, porque quando a Nancy passar embaixo do pórtico, vai começar a contar o tempo dela. Quando ela está lá no quilômetro 7, tem um tapete lá de captação que obrigatoriamente, ela vai ter que passar por lá, né? E aí vai contabilizar o tempo dela. E depois, quando ela passar embaixo do pórtico de novo, no quilômetro 15, que seja, ela vai receber depois lá a colocação dela, o tempo que ela fez, tudo direitinho. Então, tudo isso é parametrizado previamente. Se deixa para fazer um dia antes, que é muito comum, né, empurrar o máximo para frente as inscrições, né, para
visando aí, muitas vezes, ganhar mais inscrições, ganhar mais dinheiro, e muitas vezes também é complicado, né? A gente sabe que não é fácil, mas às vezes o que você ganha em inscrição, você perde em organização. Porque para uma informação se perder, né? Imagina, você recebe essas informações, as pessoas se inscrevem no site. De maneira geral, o procedimento é assim: vão lá no site, realizam a inscrição, faz o pagamento, isso gera uma planilha. Com base nessa planilha, né, que vão ter todas as informações, então vai ter tamanho de camiseta, vai ter os dados da pessoa, então isso vai ser parametrizado no caso do número de peito, vai ser enviado para o fornecedor de camisas, né, vai ser pego a quantidade para saber a quantidade de medalhas que vão ser confeccionadas. Então, assim, percebe que são várias informações Muita coisa. soltas e precisa ser muito bem amarradinho, tá bom? E isso tudo precisa ser feito um desenho técnico e estrutural. A gente está falando aqui de maneira bem geralzona, mas existe um desenho técnico, né? Existem os documentos que são, por exemplo, as tal das ARTs, né? Que são os documentos, os tags de responsabilidade técnicas, né? Que são feitas pelos engenheiros, né? Então, o engenheiro precisa ir lá dar uma olhada, opa, peraí, como é que está esse palco aqui? Quem nunca viu, por exemplo, aqueles vídeos, né, da internet de shows aí, de pequenos shows, que muitas vezes viralizam, né? Que o cara tá lá em cima do palco tocando, de repente o palco, pumba, cai, né? Por que que isso acontece? É porque não teve ali uma fiscalização técnica, né? O engenheiro vai olhar, ele vai pôr lá o documento dele, então ele precisa ter certeza de que aquilo é seguro. Como é que é a questão da acessibilidade? Isso me chateia demais. Eu já vi grandes corridas, grandes instituições, né, fazer uma corrida e lá colocar um palco ali de, sei lá, 1 metro, né, 1 metro de largura, colocar um backdrop atrás sem estabilizar e a pessoa pisar errado, pisar em falso, cair no backdrop, cair no chão, assim, são coisas que são bem, bem complicadas. Acessibilidade, rampa de acessibilidade, né, verificar se o ambiente está oferecendo risco para pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa cega, né? Eu tenho ali algum obstáculo, algo que possa gerar enfim, né? Colocar ali a integridade física da pessoa. Então, percebe que são vários Vários detalhes. vários detalhes, né? Que precisam ser detalhadamente, cuidadosamente pensados, estruturados e arquitetados. Não é coisa para curioso, gente, né? Lógico que a gente vai aprender, vai se desenvolver, mas é necessário ter muito cuidado, porque normalmente as corridas que são feitas assim de forma, né, bem, vai Brasil, vamos fazer, né? Sempre a gente vê que são as que mais têm problemas e problemas sérios, né? E muitas vezes irreversíveis, né? Então, precisa tomar cuidado. Uma parte que é extremamente complexa, desenvolvimento do percurso. O percurso, ele não pode gerar dúvida para a pessoa. Então, a pessoa está correndo. Imagina que você está numa rua que ela é compartilhada, que a gente chama de via compartilhada. Nesse evento que eu fiz em Guarulhos, a gente gastou, se eu não me engano, eu acho que foi uns 10 rolos de fita, porque a gente tem um trecho de uma avenida lá chamada Salgado Filho, que era compartilhado, e tinha balada de manhã, então, assim, super complexo o pedaço. A gente colocou cone, cavalete e fita, em tudo. Por quê? Porque você não pode gerar ali a possibilidade da pessoa correndo, ela não tem, isso vai muito do feeling de quem corre também, né? Ela não tem ali tempo, muitas vezes, para discernir. Então, você colocou um cone ali. Não, mas é óbvio aquele cone, aquela posição. Como é que a pessoa passou no meio e foi para o outro lado da rua? A pessoa vai passar. Então, você já tem que pensar no pior. Você tem que pensar assim, não, é o que a gente chama de curralzinho de boi, né? O percurso, ele tem que ser detalhadamente fechado. Tem alguns vídeos aí na internet, eu ia até colocar, mas ia ficar muito extenso, tá? Então, percurso, desenvolvimento de percurso, você que vai organizar uma corrida, você não precisa ser expert em tudo, busque um profissional, terceirize, né? Mas certifique que essa pessoa, ela sabe o que está fazendo, e você também precisa estar ciente, entender
o formato da coisa para você fiscalizar o trabalho dessa pessoa. Toda corrida que eu faço, eu vou para o percurso. Antes de dar a largada, vou lá, meia hora antes, depois 15 minutos antes, depois antes do percurso. Estou sempre em sintonia, rádio, pessoal do trânsito, policiamento, porque é uma coisa que não pode ter problema, tá, pessoal? E a parte da arena, setores, quais são os setores da corrida? Então, você tem lá a concentração, que é a arena, a parte onde as pessoas são recepcionadas, ali tem um aquecimento, né? Muitas vezes você coloca alguma atividade associada, um zumba, um alongamento, uma tenda de massagem, aí você faz as parcerias, né? Você pode ter um espaço de divulgação. Então, olha mais uma dica boa aí. Então, vai fazer uma corrida, faça uma parceria com, por exemplo, uma empresa de suplementos, que ela vai, no dia lá, fornecer degustação, né? Empresa de massagem, faz parceria, eles pagam, isso é onerado, né? Então, assim, tem várias possibilidades. Tem também a dispersão. A dispersão, quando a pessoa passou embaixo do pórtico, né, que ela chegou no túnel, né, o túnel de chegada lá, então a dispersão é onde a pessoa vai receber a medalha, normalmente ela destaca no número de peito, ou risca o número de peito, que é como se fosse uma comprovação de que a pessoa recebeu a medalha ali, né, e ela não pode receber duas vezes, obviamente, porque ela destacou aquilo. Então, tem que ficar tem que ser um lugar de bastante agilidade também, porque senão começa a acumular fila, tal, então precisa tomar bastante cuidado. Outro ponto crítico também é o guarda-volumes, né? Então, percebe que tem um pacote, né, que ele é igual casamento, né? O casamento, o que tem lá? Tem o bar, tem o buffet, tem tal coisa, tem o DJ, então a corrida também ela tem essa composição, essa estruturação, né? Então, tem esses setores e tudo isso é feito previamente, é desenhado previamente, existe um croquis, uma aprovação técnica, como eu já disse, né, lá atrás, e isso precisa ser muito bem estudado, né? Muitas vezes a gente olha para um espaço e acha que aquele espaço vai comportar a quantidade de pessoas, existe um cálculo também, né, para o número de pessoas, isso varia muito conforme o local, tá bom, pessoal? E outro ponto muito crítico também, parece que só tem coisa crítica, né, mas é gostoso, no final vale a pena, é a entrega dos kits. Você tem que montar uma logística, porque a pessoa precisa pegar o número de peito, precisa pegar a camisa, né, então essa entrega dos kits você pode fazer uma parceria, então não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, então a gente já fez na Decathlon, na Centauro, em alguns shoppings, né, então isso é bem legal. É legal para você, que vai ter um espaço para entregar esses kits. É legal para o comércio, que vai vender e vai vender bastante. Imagina, 1.000 pessoas dentro do comércio, 2.000, 5.000 pessoas. Mas isso precisa ser muito bem distribuído, organizado, para não gerar aquela fila. Eu tenho toque de fila. O pessoal fala, aí, lá vem o insuportável. Quando eu vejo fila, eu já vou nas meninas lá, nos meninos falam, e essa fila aí? Vamos agilizar, tal. Porque a gente faz o formato de entrega, e eu não vou contar o segredo, porque aí também já é demais, né? De forma que leva mais ou menos 12 segundos por pessoa. Então, olha isso, você tem que contabilizar o tempo que a pessoa vai chegar, vai pegar o número de peito, vai entregar o documento, depois ela vai pegar a camisa. Então, isso tem que ser contabilizado, não é assim. Na Senão hora. vira um tumulto, né, Daniel, se não organizar. Não é? Então, isso precisa ser Tumulto. muito bem contabilizado. Imagina, 35.000 pessoas da São Silvestre, Nossa. entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Os caras da ESCOM, né, costumo dizer que são o Airbus, né, são os grandes, né, do mercado. Eles têm toda uma estrutura, uma equipe. Quer dizer que você que está começando, você não vai poder fazer uma corrida, você não vai poder se organizar? Pode, é possível, sim, né, mas que desde que fique muito atento, muito atento a essas questões, tá? E também fica uma dica aí, eu comecei trabalhando como staff, trabalhei bastante como motobatedor, né? Então você vai ali até você ir progredindo, aí você vai ficando como líder de setor, né? E aí você vai até você conseguir uma posição de diretor técnico e por aí vai. Isso é uma forma bem interessante também de você ir se desenvolvendo e aprendendo aí nos bastidores da corrida, tá bom?
Bom, caminhando para o final, vou passar para vocês um case, né? Pô, Daniel, você falou para caramba aí como que é, tal, o que que vocês fizeram? Eu peguei um case de uma corrida de pequeno porte, né? Que é uma corrida que a gente fez lá na cidade de Guarulhos, o 15º Batalhão. Então, aconteceu nas distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros, foi em dezembro essa corrida. Essa foto aqui ficou bem legal, a gente sempre contrata um fotógrafo, então foi dia 18/12, esse dia foi terrível, o ano passado foi o mais estressante possível, teve Copa do Mundo, final do ano, eleições, e nesse dia aí foi o dia da final da Copa. Então, Nossa. imagina, né? Então, assim, calhou de acontecer tudo no mesmo dia, só que o Brasil, infelizmente, né? Infelizmente, o Brasil não foi para a final, ou felizmente, no caso, quem está organizando a corrida, porque ia ser muito mais difícil, né? Cá para nós. Bom, e a gente teve um feedback bem positivo, né? A gente sempre pega essas informações das pessoas, é importante estar ali, estar rodando, né? Como que está ali o que as pessoas estão falando entre elas, tal. Não necessariamente só o que elas postam, né, nas redes, né? Mas também ali os comentários, ali você aprende muito, muita coisa você aprende. O cliente, às vezes ele está vendo, o cliente, o próprio staff, está vendo, né, de um outro ângulo. E aí cabe a você falar, pô, mas o cara é chato pra caramba, meu. Ou você ir lá e falar, pô, será que não tem um fundamento que ele está falando? O que eu posso aprender com isso, né? Então, a gente, é algo que a gente faz muito uso, que é a tal da escuta empática real, né? Então, pô, ele está ali, a pessoa está ali, está acreditando no seu trabalho, fez a inscrição, então vale a pena você escutar essas pessoas. E a gente teve ótimos feedbacks, né? Show, que né, essa pessoa escreveu aqui que foi um evento show, que gostou bastante, que foi uma prova top, né? Que foi uma das provas que mais marcou. Então, isso é bem legal, isso é bem gratificante, tem várias histórias, né? Eu vou rapidamente contar uma história que aconteceu. Eu estava dando uma volta, né? Que a entrega do kit aconteceu no Outlet Só Marcas. Eu vou fazendo uma divulgação, viu, Francisco? Se você estiver vendo esse vídeo aí, depois eu vou mandar para você. E aí eu fui até uma loja onde o pessoal estava pegando, que a entrega do kit ela é feita em duas partes, normalmente, né? A gente gosta de fazer assim, a pessoa faz um check-in, retira o número de peito, que essa parte demora um pouquinho mais, tem uma conferência e tal, e depois a pessoa vai para outro lugar pegar o kit propriamente dito, que é a sacolinha com a camiseta tal. E nessa segunda parte, isso foi dentro de uma loja, na hora que eu estava entrando na loja, tinha um rapaz, um staff que estava saindo com um senhor cego. E aí eu conversei com ele, eu não me recordo o nome dele. Eu falei, oi, tudo bem e tal? Ele, oh, mais ou menos, rapaz. Eu falei, por quê? Ele, porque o meu guia, ele acabou de me falar que ele não vai poder me acompanhar amanhã na corrida. E eu tô sem ninguém para correr, obviamente, ele cego, né? Existem até alguns cursos para ser guia, né? E você precisa ter o mesmo condicionamento físico, né? Que a pessoa ali, o mesmo tempo de prova, né? O mesmo pace e tal. Tem umas linguagens mais específicas da corrida. Aí eu cheguei nele e falei, negativo, a gente vai conseguir alguém para correr com o senhor, só fica tranquilo. E a história dele bem complicada, ele tomou um tiro, né, na cabeça, ele era segurança, tá? Então essas provas de corridas militares, assim, tem várias histórias, né? E ele ficou cego, tal, e se reencontrou no esporte, uma história super legal. Aí eu falei, olha, o senhor fica tranquilo que a gente vai conseguir alguém para correr com o senhor. E aí, eu, na hora, já entrei em contato com o capitão lá do batalhão, que é super envolvido, super faz assessoria, tal, conhece um monte de gente na cidade. E aí ele, na hora, ele já prontamente falou, não, Daniel, pode deixar que a gente vai conseguir alguém. E assim o fez, né? E aí eu liguei para ele foi lá no outro dia, correu, e, poxa, foi um relato super legal, uma coisa que aconteceu. Então, assim, corrida acontece várias coisas ao mesmo tempo, né? Pessoas que estão correndo por causas, né? Ou perdeu algum ente familiar, ou a pessoa passou por uma situação de doença, enfim, né, gente? A gente precisa ter de novo, né, a palavra empatia, né? Entender que aquele Sim. momento é um momento que pode estar sendo de fato uma superação,
uma renovação para a pessoa. Então, olha que legal, né? É você poder trabalhar com algo que está possibilitando isso para as pessoas. Então, no final, vale muito a pena, tá bom? E também, eu acho que você comentou, Nancy, das ações sociais, né? Eu estou utilizando bastante a polícia porque é o exemplo que a gente está dando, né? Existe uma associação chamada PMDFESP, que é a Associação dos Policiais com Deficiência do Estado de São Paulo. Então, parte da verba, do lucro arrecadado na corrida foi destinado para essa ação social, né? E eles ficaram super felizes, assim, né? Porque realmente são várias situações que tem pessoas desde tetraplegia, enfim, todos normalmente por questões de acidente por tiro e por aí vai. Teve uma corrida que a gente fez, depois da pandemia a gente acabou não conseguindo dar continuidade, que era a corrida de Natal, Doe um Brinquedo, Adote um Sorriso. Então a pessoa ia, recebia o nome, a fotinha da criança, as informações, e ela lá comprava um presente e mandava para a criança. Então essas ações, né, arrecadação de alimentos, tá, isso é muito legal também, é muito gratificante, tá? Aqui foram os percursos que foram estruturados. Por que está o Carrefour aqui? Porque o Carrefour foi um grande parceiro, né? O Carrefour cedeu o espaço do estacionamento onde a gente fez a largada, chegada e arena, por isso que está Carrefour aqui. O percurso, é importante passar o percurso previamente para as pessoas, para elas saberem o percurso, elas já meio que se programarem. Tem gente que vai antes lá para fazer o treino, né? Então é bem legal. Isso são informações que quanto antes você divulgar, melhor. Alguns dados acerca da corrida, né, lá, quanto ao perfil, né, de homens e mulheres. Então, 61% das pessoas foram homens e 39% mulheres, né? E as cidades de onde as pessoas se deslocaram para participar, então, desde a predominância, né, lá da cidade de Guarulhos mesmo, depois da cidade de São Paulo, mas também teve pessoas que vieram até de outros estados, do Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma pessoa que veio de Brasília. Então, assim, isso é bom para a cidade também. No caso de Guarulhos, Guarulhos é uma cidade grande, mas se você faz um evento, por exemplo, numa cidade menor, você pode também estar contribuindo com o turismo, né, local. Então, existe toda uma rede que depende do turismo. Então, as cidades muitas vezes veem isso com muito bons olhos. Fica outra dica aí também, tá, pessoal? Perfil dos atletas, olha que interessante. Lembra que a gente viu lá nos dados da federação que a predominância das pessoas é entre 30, lembra? 36 e 45, e no nosso bateu, né? A predominância aqui entre 30 e 50 anos, né? A maior parte aqui das pessoas, tá? E aqui a divisão por percurso. Então, a gente teve aí, ó, 50%, ó, que fez a caminhada e os 5 quilômetros, tá vendo? Então, praticamente metade da corrida, perdão, metade dos participantes, né? E participando, correndo aí da caminhada, participando da caminhada e da corrida, perdão, pessoal. E 28% na corrida de 15 quilômetros e 26% na corrida de 10 quilômetros. Essa foto ficou bem legal. O que tem de material, os números da prova: 150 cavaletes, 23 rádios, 3.000 frutas, 1.200 chaveiros, 1.100 medalhas, 2.400 adesivos, são brindes, sacola, 3 ambulâncias, cobertura de ambulância extremamente importante, tem que ser visto previamente, 250 cones, 500 metros de cavalete, 500 quilos de gelo, 1.130 camisetas, 1.000 números de peito, 60 troféus, alfinetes, água. Então, assim, 10 banheiros químicos, são toda essa estrutura. E, principalmente, teve alguém que perguntou aí no chat, né? Mais de 150 trabalhadores, né? Mais de 150 pessoas envolvidas, trabalhando, desde prestadores de serviço, então, pessoal da ambulância, pessoal da cronometragem, pessoal que faz a parte de sonorização, tudo terceirizado. Os coordenadores técnicos, é importante ter um corpo central técnico, com familiaridade com a corrida. Esse negócio de voluntário,
olha, eu vou fazer uma corrida, viu? Mas eu vou ter um monte de voluntário. A pessoa fala assim, ó, vou ter 100 voluntários no dia. Aí no dia ela vai aparecer com 20 lá, e desses 20, muitas vezes nem todo mundo está com boa vontade, e a maioria das pessoas não tem nenhuma experiência com a corrida. Então você tem que ter um corpo técnico ali que vai segurar o piano legal, né? Os coordenadores técnicos, isso é fundamental. Os staffs, a parte dos agentes de trânsito tem que ser parceiro, tem que estar comprometido, não adianta o cara estar lá e aí, putz, que saco. Então vale a pena, chama os caras, chama o pessoal, vai lá, né? Se puder proporcionar alguma coisa, a gente sempre valoriza muito, não só para, entre aspas, fazer uma média, mas para, de fato, né? Não é para fazer uma média, mas de fato valorizar o trabalho dessas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente é um pessoal que só toma, né? Então, a gente de trânsito é muito parceiro para as corridas, né? Então é importante aí valorizar enfim, ser parceiro desse pessoal. Os policiais também, né, que fazem toda a parte cobertura do percurso, enfim. E também os socorristas, bombeiros, né, ambulâncias, tá bom, pessoal? Aqui alguns números. Delícia, aquela bolachinha. Gostou? Tá tirando abacaxi, tá bom? É. Os números. Depois eu como. Tem alguém falando aí alguma coisa? É para. Ah, tá. Acho que escapou o som, né? Os números da prova quanto a impulsionamento, isso é algo que a gente sempre dá uma devolutiva para os patrocinadores, os parceiros, né? Então, o que a gente alcançou aí nas redes sociais, isso é importantíssimo. Não é só patrocínio que vai na camisa, que vai no material ali, no kit, que é importante também, mas também esse alcance digital, que hoje, né, você faz as publicações, tal, então os patrocinadores, fica mais uma dica aí, o pessoal está anotando, né? Os patrocinadores gostam bastante, por motivos óbvios, né? Desses números grandes aí, né? Então, tudo que você vai fazer, coloca o nome do patrocinador, do parceiro, da pessoa que está te dando a água, que está te dando os brindes ali, que provavelmente ele vai ficar bem feliz, né? Eu ficaria bastante. E outra coisa que também você pode fazer é atribuir, por exemplo, né? Colocar entretenimento na corrida. Então, por exemplo, a gente fez uma parceria com o pessoal que tem essas viaturas antigas, né? Um grupo de pessoas, tanto ex-policiais quanto pessoas que são admiradoras da polícia, e eles têm essas viaturas, né? Então foi muito legal na hora que eles chegaram, isso deixa o evento mais animado, todo mundo quer tirar foto, tal. Então, se você puder, né, proporcionar algo mais ao evento, isso só vai enriquecê-lo, tá bom? Material promocional, sacolinha, copo, adesivo, chaveiro, o pessoal ama isso, a galera gosta de kit cheio. A gente fala que é kit cesta básica, né? E aí de você, se vier um kit só camiseta lá, né? Só camiseta, sacolinha, porque na verdade tem gente que só faz corrida por causa do kit, é verdade. A gente só faz corrida por causa do kit, é impressionante, assim. Então, dá uma caprichada, vai atrás de parceiras, né? Às vezes a pessoa quer divulgar o produto dela, tem uma barrinha de cereal, tem um brinde, então pega tudo, joga lá dentro, divulga a pessoa, que o corredor vai ficar feliz, vai falar bem. Agora, se você não fizer isso, você vai arrumar um problema. E aí a medalha, capricha na medalha, né? Capricha na medalha, capricha no troféu, gasta um pouquinho mais, porque a pessoa gosta da medalha, seja uma medalha apresentável. Não precisa ser enorme a medalha, mas que seja uma medalha apresentável, uma medalha bonita. O que a pessoa faz? A primeira coisa, né? Vai lá, de maneira geral, as pessoas fazem hoje. Vai lá, faz aquela selfie, posta, tira foto, manda para todo mundo. Então, capricha, não economiza com isso não. E a mesma coisa, os troféus, tá bom, pessoal? Então, a parte de exposição das marcas, né? Então, quais são as possibilidades de exposição? Camiseta, backdrop de fotos, né? Os patrocinadores master em posições mais destacadas, obviamente, você vende, tá? Isso aí dá uma aula inteira só falando sobre isso, sobre venda de cota de patrocínio, divulgação, estratégias para você vender mais, né? Cotas de patrocínio, por aí vai, tá bom, pessoal? E também no dia, lembra que a gente comentou, ó,
O pessoal vai lá e monta uma tenda à disposição do produto. Esse pessoal aqui é um stand de tiro, faz aquele negócio de airsoft, essas coisas, né? Então, no dia eles divulgaram lá, tiveram um super retorno, assim. Então, essa parte também da parte de divulgação, né? Ela é bem importante. Tá bom, pessoal? Bom, aqui só para ter uma ideia, né, dos tempos, então, dos 5 quilômetros, né? Depois é divulgada essas informações e umas fotos aí, ficaram bem legais, tá? E para fechar, eu queria deixar essa palavra aí como, né, encerramento, né? Se for entrar nesse universo, se você tiver a oportunidade um dia de organizar uma corrida de rua, né, um evento esportivo, mas no caso aqui, a corrida de rua, que é bem. Vocês viram aí, tiveram uma ideia de que pode ser bastante complexa, né? Tem a responsabilidade, gente, responsabilidade, tá? E essa responsabilidade começa com você. Cuida da sua saúde, eu falo isso por experiência própria. Chegou um momento que eu estava assim, falando, meu, fiquei 2, 3 dias sem dormir, virando direto, trabalhando igual maluco, o celular não para de tocar. Então, assim, tem a primeira responsabilidade com você, com a sua saúde, até onde você pode ir, né? Então, cuide-se, né? Porque a coisa é pesada. Só quando você está lá no olho do furacão que você percebe isso. Então, fica essa dica aí para vocês. E a outra, gente, a responsabilidade com as pessoas, né? Lembre-se, ó, esse pai aqui que estava com esse filho, né? Ele estava lá na corrida, ele acreditou, ele confiou no Daniel, ele confiou na D2W, ele confiou naquela organização. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com essa pessoa. Eu não posso simplesmente deixar lá uma falha no meio do percurso, correndo o risco dele tropeçar, dele cair com o filho dele. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que proporcionar isso para esses participantes, para as pessoas que acreditam na gente, que as pessoas que vão acreditar em vocês. Tá legal, pessoal? Fica essa palavra aí, responsabilidade. Muito obrigado pela paciência de vocês aí. Tem meu contato, Daniel Campos EF, que é o meu Instagram. Pode me adicionar lá, seguir, né? Eu não sou muito de Instagram, entro às vezes, tal, mas pode me chamar lá, tiver alguma dúvida aí que eu possa ajudar. Tá bom, pessoal? Estou à disposição. Tá, muito obrigado, Daniel, pela essa palestra maravilhosa aqui. Ficamos conhecendo aí um complexo, né, de conteúdo aí, porque a gente acha, uma corrida de rua, acho que é uma coisa simples, né? E você trouxe aqui para nós esse estudo maravilhoso aí. Você fez isso no seu mestrado? Você estudou sobre corrida? Não, não. No mestrado eu fiz sobre carreiras de treinadores esportivos, de treinador olímpico esportivo. Mas tem a ver com atletismo, com corrida, né? Mas Mas uma não nesse coisa que ano. você falou aqui no começo, na sua fala, para os alunos aproveitarem, que você estagiou, né, em vários setores, porque você gostava da prática, né, e você foi estagiar. E a partir desse estágio você foi aprendendo, né, que isso é um recado importante para os alunos, porque a partir do momento que você vai vivenciar aquela modalidade que você se identifica, né, você foi crescendo e você hoje tem o seu negócio, você tem a sua empresa de organização, é isso? Isso aí. Tá, e quantas corridas você. Deixa eu só perguntar rapidinho, aí o povo pergunta. Quantas corridas você faz por ano? Em média, assim, né? No período pré-pandemia, a gente estava fazendo uma média de umas 15 corridas, mais ou menos. Nossa, Aí gente, tem gente. agora a coisa deu uma bela de uma baixada, porque alguns projetos a gente está ainda buscando patrocinadores, né? Então, buscando parceiros para estabilizar. Então, hoje a gente está aí mais ou menos com 6, 7 projetos em andamento, né? Então, foi um setor que foi bem impactado, né? Foi bem impactado mesmo, mas que felizmente está retomando agora. Retomando. A minha última pergunta, fiquei muito curiosa. Tem gente com o microfone ligado, né? Eu não consigo desligar aqui. No meio da sua fala, você também falou que os participantes usavam chip, é isso?
Na realidade, o chip, ele é que tem coisa que a gente fala assim que, né, é muito comum para pra nossa realidade. O chip nada mais é do que, ele é um chip de captação de tempo, né? Então, você coloca ele no seu pé, então ele vem no número de peito Sim. coladinho, aí você tira ele, é um chip descartável. Ah, Pode legal. ser descartável, pode não ser. Quando não é descartável, ele dá mais trabalho, então a logística da corrida fica um pouquinho mais chata. Então ele é mais caro, tal. Então inventaram os chips descartáveis Entendi. lá e aí você pega, coloca ele, amarra no seu tênis. Então ele que vai captar o seu tempo. Então depois é Ah, gerada uma lista, sua colocação e também muitas vezes você pode até associar isso a um serviço de SMS. Então a pessoa passou lá, já chega o tempo no celular da pessoa. Então tem outras questões também atreladas aí ao chip de cronometragem. ai, muito bom. Muito boas informações. Agora vamos abrir para perguntas, né, Saulo? Como que você vai falar as É, perguntas? eu fui pegando aqui as questões dos alunos e aí eu vou te passando. Pode ser, Daniel? Claro, fique à Daniel, vontade. Paulo, posso dar um recadinho antes? pode, claro. Então, quem preencheu, preencheu. Quem não preencheu, já finalizo agora o formulário de participação do sorteio. Enquanto o professor vai fazendo as perguntas, eu faço aqui o levantamento de inscritos, tá bom? E aí, só para fazer, aproveitando o tema, né, e já fazendo um convite, a Unisa tem esse aspecto de participação de eventos esportivos com finalidade social, e a gente entra como mundo acadêmico para contribuir com a parte técnica, com a parte do conhecimento. Então, está previsto aí para o dia 17 de setembro a participação do nosso curso numa corrida de rua aqui em Guarulhos, no Rotary, né? A corrida de rua do Rotary. Então, a gente vai levar uma equipe aí. Então, aqueles alunos que tiverem interesse em participar desse tipo de corrida como atividades complementares, né? Entre em contato com o professor Marcão, tá? Acho que o Marcão foi pego de surpresa agora, né? Mas a gente está ali prestes a enviar a lista de alunos participantes, tá? E também no dia 18 do 11, né? 18 de novembro, aqui em Guarulhos, a gente vai participar também da ação social na a DPM, aqui em Guarulhos, a mesma que a gente realizou, no mesmo local que a gente realizou uma ação social no passado, incentivando a prática de algumas atividades físicas e alguns esportes. Então, são duas datas aí para quem tiver interesse de participar, ter esse contato com o público, com a organização, como que funcionam esses eventos, bastante interessante. Então, 17 do 9 e 18 do 11 são eventos aqui na cidade de Guarulhos. Para quem é do campus 1 e 2, vai sair um ônibus aí do campus, né? E aí esses combinados de transporte e tudo mais, entre em contato aí com o professor Marcão, que a gente precisa enviar a lista de alunos interessados, tá bom? Valeu, gente. Já já eu volto para o sorteio, hein? Daniel, então vou dar seguimento aqui. Bom, quero reforçar os agradecimentos em nome do curso de Educação Física, da coordenação, professora Rose e de todos os envolvidos. E aí eu selecionei não, na verdade eu peguei todas as questões aqui e algumas eu vou passando aqui para você. Eu vou pedir a gentileza para você parar de compartilhar os seus slides para que a gente possa te ver aqui. Grande, legal aí, garoto. Obrigado, Daniel. Nada, imagina. A primeira pergunta que a gente teve foi a pergunta da Zélia, eu acho que você já respondeu, não sei se você quer fazer algum adendo, que é, em média, quantas pessoas estão envolvidas na organização de uma corrida de rua. E aí eu já pego um gancho, uma pergunta da Silvana, que ela acabou de perguntar, quais são os custos médios aproximados para organizar uma corrida de rua? Muito boa pergunta. Então, assim, em relação à quantidade de pessoas, né?
para um evento aí entre 1.002 até 2.500, 3.000 pessoas, você está nessa média aí o cálculo que a gente faz mais ou menos é esse, é em torno de 100 pessoas a cada 1.000 pessoas, de maneira bem geral, tá? Mas isso pode sofrer variação de acordo com o percurso, de acordo com a arena, então isso é muito particular, mas de maneira geral é isso. Não quer dizer que seja exatamente isso, tá bom, gente? E a outra pergunta, desculpa. Do custo, o custo. Tá, uma corrida também a cada 1.000, é que tem os custos fixos e os custos variáveis, né? Custo fixo, estrutura, taxas locais, então, locação de espaço, então, estrutura, o que compõe a estrutura? Então, palco, backdrop de fotos, a parte de guarda-corpo ou gradil, cones, a estrutura tubular, que são o pórtico, né? Então, a parte de estrutura aí varia muito conforme as dimensões dessas estruturas, né? Mas de maneira geral, em torno de 15 a 20 mil reais, né? De maneira bem geral, aí estou falando uma corrida do porte dessa que a gente fez. E aí pode chegar até 100, 150 mil reais, conforme a robustez. Lembra que eu falei do projeto que a gente estava desenvolvendo lá no Sambódromo, que estamos, né? Conversando, desenvolvendo, então uma corrida para 10 mil pessoas, no Sambódromo, que envolve várias questões, estão em torno de R$ 1 milhão. Olha só a diferença da coisa. Mas uma corrida de quem está começando, uma corrida de menor porte, um projeto menor, então ali em torno de 100, 120 mil reais. Tá, pessoal? Isso é o custo aí para começar a pensar em fazer uma corrida, né? Então não é pouco, tá, pessoal? E muitas vezes o custo ele não é suprido pelas inscrições, tá? Então, você precisa, por exemplo, igual a São Silvestre aí, e a própria tribuna que eu usei como exemplo, você precisa vender, né, a parte patrocínio. Então, porque muitas vezes o patrocínio ele só faz o custo, ele arca com o custo e o que você recebe da inscrição ele entra com o pagamento da organização, né? No caso dessas corridas grandes, né? Então essa parte de patrocínio, de divulgação, de publicidade, ela é vendida mesmo, né? Ela é monetizada, né? Digamos assim. Então, ela é vendida, não é algo que entra só como complemento, tá bom? Legal. Deixa eu até pegar um gancho com essas perguntas. E é uma pergunta minha mesmo. Qual é o tempo, assim, acho que talvez vindo da sua experiência, o tempo médio da gênese de um projeto de uma corrida de rua até o dia da corrida de rua? Boa pergunta, boa pergunta. Um projeto bem elaborado, bem estruturado, com um cronograma reverso ali, né? Tudo bem feitinho. Vamos trabalhar aí mais ou menos com um prazo de 1 ano, né? Então vamos fazer uma corrida aí da Unisa, vamos fazer uma corrida, Unisa, vamos fazer? E aí vamos fazer para o ano que vem? Pode-se diminuir esse prazo? Sim, 6 meses, é possível, né? Mas quanto maior o prazo, mais tempo você tem, principalmente na captação de patrocínio, porque as empresas elas têm um período, né, de que elas fazem aprovações, né, para destinar verbas para patrocínio. Então, isso também é importante. Fora isso, tem um calendário das cidades, das prefeituras. São Paulo, terrível, né? Aqui já está tudo lotado, você vai nos parques que tem na cidade, nas ruas, né? O custo aqui de São Paulo de solo é muito caro, é CT, então, assim, é tudo pago, né? Então, quanto antes você fizer, melhor. É lógico que tem exceções, a gente já fez corridas aí com 3 meses, né? Mas desde que esteja tudo muito bem encaminhado, parte burocrática, parte de patrocínios, tá bom? Legal. Nesse mesmo segmento, aí eu vou fazer a pergunta do Vinícius Barbosa.
me interessei, como é que eu faço os meus primeiros passos para iniciar no ramo de organização de eventos, em particular corridas de rua? Bom, o que eu recomendo, né, primeiro procurar entender um pouco mais desse universo. Então, acho que participar de uma corrida de rua, de algumas corridas, vale a pena, né? Porque uma coisa é você ir lá participar na condição de atleta ou de alguém que quer fazer uma atividade diferente. Outra coisa é você já ir. Então, o pessoal que vai fazer essa corrida do Rotary, eu conheço essa corrida, você já ir com esse olhar, né, de olhar administrativo. Então, você está ali, você está entendendo tudo. Está entendendo não, está buscando entender. Muitas vezes você não entende o que está acontecendo, mas está buscando entender tudo que gira em torno daquilo, né? Então, poxa vida, olha ali o tempo que eles levam, olha como eles estão direcionando as pessoas, olha as informações do locutor. O locutor está com o rádio, ele está recebendo essas informações. Olha a programação deles, olha a estrutura que eles estão utilizando, olha a camisa, olha o tempo que levou para isso, aquilo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é você ter você participar, né? Participar ali da corrida e começar a ter esse olhar mais, enfim, né? Você olhar de forma geral ali como que o que que a coisa está, o que está acontecendo ali, né? E a outra questão também, que eu recomendo bastante, foi algo que eu fiz, né? É você buscar alguma forma de estar trabalhando ali no evento, né? Então, tem muitas empresas aí, a gente mesmo está sempre precisando, né, para os eventos, como staff mesmo, né? Então, você vai começar a atuar como staff ali, ganha até um dinheirinho, né? Às vezes, na faculdade, a gente precisa, né? É sempre bem-vindo, né? Não só na faculdade, para todo mundo, mas principalmente quando você está na universidade, né? Então, assim, vale a pena ali você ir buscar essas informações, né? E trabalhar ali, e aos poucos você vai tendo esse ganho de experiência e, consequentemente, você vai aprendendo e vai galgando aí. Legal. O Davi tinha perguntado se é preciso ter o curso de licenciatura ou bacharelado de educação física. Imagino que não, né? Mas queria que você comentasse, dada a sua experiência, a quantidade de profissionais de educação física envolvido dentro dessa organização, envolvido nas posições elevadas de CEO das organizações desses eventos, porque imagino que não seja um critério, mas imagino que deve ter muito profissional de educação física envolvido na área e que mostra que é um ramo de atuação da nossa área, né? Mais um, né? Que é super importante a gente. Para você organizar uma corrida, né, você ser o empresário ali, não necessariamente você precisa ter um vínculo com a educação física, né? Eu sou empresário do ramo de eventos esportivos. Ok, pode ser um administrador, pode ser um engenheiro, pode ser outra profissão. Para você ser um diretor técnico de corrida, aí você tem que ter o CREF regular, direitinho, aí você tem que ir lá, né? Mas isso também pode variar conforme as normas e legislações locais, tá? Então, via de regra, federação, confederação, o diretor técnico do evento, ele tem que ter o CREF, tem que ser um profissional de educação física, né? Regulamentado lá, devidamente regulamentado ao órgão competente, que no caso é o CREF, tá? Agora, a grande maioria dos organizadores aí são empresários, né, administradores, enfim, e é uma coisa que é um espaço que a gente pode começar a ocupar, né, porque eu acredito que a gente é algo que a gente precisa se aprofundar um pouco mais. O profissional de educação física, nós somos muito técnicos, né? A gente é muito bom no que a gente faz ali, mas a gente é ruim como vendedor, como administrador, né? Então é uma coisa que a gente precisa começar a expandir mais esse olhar. Eu apanhei pra caramba com isso daí, fui para Sebrae, Senac, fui fazer vários cursos na internet para começar a entender um pouco mais a administração. Não é coração, mas também é técnica, né? É ciência, né? Então, não é só no empírico, não é só vamos lá, vamos fazer e tá ok. Não, existe a forma de se administrar, existe uma área que estuda isso.
e vale a pena aí, é essencial a gente buscar esse conhecimento, com certeza a gente vai trabalhar de forma muito mais eficaz. Legal, muito legal a sua resposta. Acho que concordo em todos os aspectos, né? Porque é exatamente isso, é uma ciência, né? Mas que se a gente for se aprofundar, a gente também tem toda a proficiência para organizar. Vou fazer uma pergunta da Suzana Paranzini, que eu achei bem interessante. É uma pergunta vinda do YouTube, e aí ela pergunta, na verdade, ela faz um comentário sobre os aspectos de segurança, porque ela já presenciou arrastão, assalto dos corredores, e aí eu queria que você comentasse sobre esse aspecto de segurança que envolve uma corrida de rua. Bom, vamos lá. Então, quando eu falo em segurança, tem dois tipos, tá? Essa segurança aí, no caso, a segurança que ela está se referindo é a questão de segurança pública. Então, o estacionamento é num lugar que é escuro, é perigoso, né? Não tem nenhum tipo de segurança lá, não passa polícia, é um terreno baldio, então isso pode acontecer. Então você tem que ter esse cuidado também. Como que essas pessoas vão chegar até o local da corrida? Né? Esse estacionamento, onde elas vão deixar o carro, o acesso, né? Lógico que você não vai conseguir cuidar da pessoa desde que ela saia da casa dela, mas principalmente ali nas imediações, né? Dá para ter esse cuidado, sim. Então, contratar uma segurança, né? Privada ali e já colocar isso no custo, com certeza você pode aí se livrar de problemas. Né? Então, principalmente a questão de estacionamento, isso é bem complicado. Né? A corrida é num determinado local e tem um terreno baldio enorme lá onde as pessoas normalmente colocam o carro no Parque X da Zona Leste. Né? Então, assim, mas não é minha responsabilidade. Tá, mas você consegue, né? Você consegue colocar isso aí com algo a mais, né? Como parte do seu custo, né? Proporcionar essa segurança para as pessoas, eu acho que você pode se livrar aí de um bom problema e também você vai estar oferecendo algo mais aí, né, que a segurança do seu cliente, aí, da pessoa que vai estar participando. E a outra questão da segurança que eu digo é essa questão de percurso. Né? Então, o percurso está bem sinalizado, está bem devidamente separado, as setas para o lugar correto, tem algum risco da pessoa errar algum caminho, se perder, ou a pessoa ir para uma via ali, caso seja uma via compartilhada, igual a gente já falou, e até acontecer uma coisa mais grave ali, ter um acidente com o carro, né? Então tem um buraco que a pessoa pode cair, tem uma ribanceira que a pessoa pode escorregar, então essa segurança, a segurança do perímetro do percurso, né? Então, isso daí tem que ser absolutamente impecável, né? Pô, tem um degrau desse tamanho no meio do percurso. Tá, e se for igual aquela pessoa da foto, aquele senhor da foto com o filho dele, né? Alguém que de handbike, ou uma pessoa com uma mobilidade reduzida que não consegue, por exemplo, a demanda de um apoio de um terceiro para que ela consiga transpor aquele obstáculo, isso é absolutamente constrangedor e ilegal também. Então, você precisa ter esse cuidado, segurança, né, no que diz respeito ali ao percurso mesmo, a segurança da integridade física da pessoa. Então, são essas duas questões, tá? Legal. Eu vou fazer um apanhado de algumas questões aqui da Cláudia, da Rafaela, da Silvana, relacionado à participação mesmo nas corridas. Na verdade, eles não têm esses nomes não têm experiência com corrida e eles queriam saber como participar, escolher uma corrida, onde eu vejo uma corrida que de fato seja segura, existe alguma forma de eu determinar isso? O que você recomenda para que eu inicie a minha carreira de corredor de rua em provas? Como você sugere aí para a gente Legal. que é virar um corredor?
Olha, é o seguinte, a primeira recomendação, né, é buscar um profissional de educação física que tem experiência com corrida. Brincadeira, brincadeira, gente. Existem uns portais de inscrição de corrida, como o Ticket Sports. O Ticket Sports é o Ticket Agora, por exemplo, né? O Minhas Inscrições, né? Que são os principais, são grandes portais, né? E lá tem alguns calendários de corrida. Então, você joga lá no Google, dá uma olhada nos calendários, e aí, por lá, você tem os comentários das pessoas e as avaliações desses eventos, né? Então, assim, precisa dar uma olhada, porque, de fato, né, estar muito bem organizado ali, tá esteticamente apresentável, não quer dizer que o evento vai ser um evento bom, né? Mas, de maneira geral, né, se tem um regulamento bem estruturado, então está claro esse regulamento? Então, dá uma olhadinha no regulamento. Então, esse regulamento lá, ele está me fornecendo essas informações, ele tem um canal de comunicação que me possibilite esclarecer as minhas dúvidas, né? Onde vai ser o local de largada, local de chegada, está bem especificado ali? Essa corrida ela já aconteceu em outro momento? Qual que é a temática dessa corrida? Né? Quanto que eles estão cobrando nessa corrida? Né? Porque, assim, tem até uma coisa que acontece hoje em dia, que são os golpes na internet de portais de corrida. Então, a pessoa vai lá, corrida R$ 20, aí todo mundo vai, se inscreve, aquilo muitas vezes é um golpe, né? Então, vale a pena colocar no Google, joga no Google, vê, assim como é o consumidor, como se fosse um outro produto ou serviço, né? Reclame aqui, né? Então, dá uma pesquisada legal, ver os comentários das pessoas e, sobretudo, se essa corrida se ela já tem um histórico de outras corridas. E mais do que isso, a organização, porque muitas vezes não tem organização. Muitas vezes simplesmente está lá, não tem nome, não tem nada. Quem é a organização? Quem são os organizadores da corrida? Quem são essas pessoas? Tem um nome, tem um canal de comunicação? Então, dá uma investigada, principalmente na organizadora. Tá bom, pessoal? Que isso aí provavelmente vai esclarecer bastante, vai ajudar bastante na hora de escolher uma corrida. Legal, muito importante. E aí eu tenho uma pergunta final, e essa pergunta é minha. Hoje a gente tem um número de pessoas com deficiência física, cegos, diversos tipos de deficiência e que praticam esporte, e trazer acessibilidade para o esporte é importante. Corridas de rua, em particular em São Paulo, é um mega evento, tem diversas, e eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo esse formato se essas corridas estão tendo essa acessibilidade, quais desafios, o que a gente tem nesse cenário aí das corridas de rua, mas que também busque atender essas pessoas com deficiência física. Legal, é um tema que eu gosto bastante, né? Porque é algo que, inclusive, a gente tem um projeto bem interessante que a gente está desenvolvendo, e de educação inclusiva, né? E que, de fato, essa educação inclusiva, essa convivência, ela seja, assim como eu comecei a conversa lá atrás, ela seja real, né? Ela possibilite que a pessoa participe, né? Porque não é só você ir lá, colocar uma camiseta, defende uma causa X e aquilo fica por aquilo mesmo, né? Das questões legais para contribuir um pouco com a questão da acessibilidade, no caso não da acessibilidade, mas do acesso à pessoa à corrida, é 50% de desconto, isso é legal, né? Então, toda pessoa com deficiência ali, seja ela qual for, seja deficiência física, visual, enfim, auditiva, pessoa com deficiência, ela tem 50% de desconto na inscrição da corrida, o que é muito legal, né? E tem algumas organizadoras que fornecem até a gratuidade na inscrição. Então, isso é bem legal, isso é uma informação que é interessante divulgar isso, porque às vezes a pessoa quer participar, mas ela não tem ali
acesso, né, a essa informação. Outra questão também é que muitas vezes esse número ele é reduzido, né? Então, é disponibilizado ali uma quantidade pequena de inscrições, né, para as pessoas com deficiência, justamente por conta dessa gratuidade ou desse desconto, o que não é uma coisa muito legal, né? Porque, na realidade, se as inscrições estão abertas, as pessoas, independentemente do período que elas forem realizar essas inscrições, ela tem que ter o desconto. Então, isso é uma coisa que o organizador, e aí também já fica mais uma recomendação, o organizador ele tem que se programar para isso, ele tem que colocar isso no custo. Isso é um papel de todos nós, né? Então, essa questão da acessibilidade é para todos. Infelizmente, eu acho que a coisa assim, felizmente e infelizmente. Felizmente a coisa melhorou um pouco, infelizmente não melhorou o que deveria melhorar, né? A gente tem muito ainda para fazer por essas pessoas, porque a acessibilidade ela tem que ser uma prática corriqueira, comum, não tem que ser mais uma veste, um objeto, uma coisa pontual, né? A acessibilidade ela tem que ser prática comum. A pessoa, quando vai programar um evento, ela tem que saber que tem que ser acessível. Não pode ter um banheiro, por exemplo, igual eu já vi, um degrau desse tamanho para a pessoa entrar no banheiro. Não pode. Não pode ter uma corrida sem um banheiro acessível. Assim, na verdade, é o que todos fossem, né? Mas tudo bem, né? Que tenha pelo menos um, mas que tenha. Não é possível que uma pessoa vai organizar um evento e não vai ter essa percepção. Então, assim, a coisa precisa ser fiscalizada, né? E aí fica também o puxão de orelha aí, né? Que muitas vezes eu sei que é muito para os órgãos fiscalizadores, mas precisa pegar um pouco mais em cima aí dessa questão da acessibilidade aí, porque é algo que realmente, quando as pessoas se dão conta, já está no momento, né? A pessoa já foi constrangida, já está ali, não conseguiu ir no banheiro, ou tropeçou, ou caiu, né? Então, fica aí a recomendação para todo mundo aí, gente, ficar bem atento quanto a isso, tá bom? Posso Legal, fazer uma muito pergunta importante saber. rapidinho, Saulo? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. O Daniel, boa noite. Só uma pergunta. Você sabe se tem procura para fazer corridas noturnas e se o custo dela é diferente de fazer durante o dia? Tem várias corridas que acontecem, né, à noite. Tem a corrida, por exemplo, uma corrida que agora ela era antiga Fila Night Run e agora ela é só Night Run. Então tem no Autódromo de Interlagos, tem no Sambódromo, e tem na praia, tem vários locais, tá? Porque a corrida noturna ela é bem legal, até por uma questão de temperatura, de clima, né? Muita gente gosta bastante e é bem interessante, assim, de fazer. Eu particularmente gosto bastante também. Só que o custo ele é maior, né? Por questão de, principalmente, iluminação, mais staffs, mais equipamento, né, para sinalizar. Então, assim, automaticamente o custo é maior. O que encarece também o valor dessa inscrição, né? Então, as corridas noturnas, normalmente, elas são mais caras. Mas tem uma corrida que ela acontece ali na Barra Funda, no Memorial da América Latina, que é a corrida do rock, tem Rolling Stones, tem várias corridas que são bem legais, assim, normalmente eles fazem junto com um show, então é bem bacana, vira um grande evento, assim, uma balada, vira uma coisa bem interessante. Então, tem sim, é bem comum as corridas noturnas. Obrigado. Daniel, super obrigado. O tempo está esgotando, a gente ainda tem que fazer o sorteio. Quero de novo aqui agradecer aí pela aula, pelo tempo disponibilizado aí para que você trouxesse a sua experiência para os nossos alunos aqui. Então, isso é muito importante, numa área que talvez seja um pouco menos explorada da nossa parte, né? Mas que é muito promissora, né? Um outro campo profissional que tende a ser uma outra porta dentro das diversas que a gente tem no nosso curso de Educação Física. Então, é extremamente importante que as pessoas olhem para a organização de eventos também como uma possibilidade, mas que entendam que isso também demanda um entendimento, um aprofundamento, mas
que, sem dúvida, a gente é apto, pode estar apto para fazer grandes eventos, assim como você mesmo mostrou para a gente aí que, como líder de um grande evento, consegue-se ter um sucesso na organização. Super obrigado pela sua disponibilidade, pela resposta das perguntas, por tudo. Em meu nome, professor Saulo, e de todo o corpo docente, a professora Rose está aqui presente com a gente, coordenadora do curso de Educação Física. Então, eu faço das minhas palavras um agradecimento coletivo de todos nós. Muito obrigado. Bruno, fica à vontade. Eu que agradeço, né? Agradeço aí as 126 pessoas que estão acompanhando aí, começa, né, a dar sono, né? Falei pra caramba aqui. Espero que alguma informação tenha sido útil e que estou à disposição, tá, pessoal? Estou à disposição aí, deixei meu contato, meu Instagram. Obrigado, Rose, pelo convite, obrigado a todo o corpo docente. Ô, Rose, eu comentei com o pessoal aí que a camisa que vai ser sorteada, a pessoa vai ter que fazer a quilometragem da corrida. Então, provavelmente foi a corrida que foi 15, né? Aí a Rose, ela comentou que ela, para dar o exemplo, ela vai fazer os 15 primeiro, né, Rose? Brincadeira, brincadeira. A Rose é uma querida. Eu posso ir de carro? Com essa Carro eu camisa vou. do Santos aí bonita atrás de você aí. Obrigado pela oportunidade, pela Vai lá. confiança, gente. Olha que camisa bonita aí. Obrigado, Rose, pela confiança, obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição aí para compartilhar, né, um pouco do conhecimento aí o pouco de conhecimento que a gente adquire e a gente está sempre aberto a aprender, tá bom? Obrigado mesmo, um Obrigada a abraço a você, todos. viu, Daniel? Você foi muito parceiro sempre. E não pensa que a gente desistiu ainda de organizar uma corrida, tá? Então, algumas coisas futuramente já estão abrindo uma luz aí, quem sabe a gente faça, assim, uma corrida bem bacana para cá, que tá começando a aparecer uma luzinha aí, tá bom? Olha Obrigada, que viu, de você legal. Olha ter aí. vindo aí falar com a Tá gente. joia. Obrigado, gente. Um abraço em todos aí. Obrigado mesmo, viu? É isso aí, galera. Obrigado, professor Daniel, pelo convite, generosidade aí, por todo, né, compartilhamento do conhecimento, pelos presentes que vão ser sorteados já já. Antes do sorteio, vamos tirar nossa foto final, pessoal? Quem quiser aí se posicionar, ligar a câmera. Nós temos aí aqui mais de 100 pessoas pelo Zoom e mais de 20 pessoas, quase 30 pessoas pelo YouTube também. Então, ao longo da noite, a gente ultrapassou aí 150 pessoas te assistindo, professor, né? Pô, que legal. Ufa, bom ver as pessoas. Achei que não tinha ninguém aí, pô. Tem, como não? A galera tá aqui atenta. Tá certo. Vamos lá? Primeiro tela, nós temos 5 telas aqui, hein? Então, segura o sorriso aí, hein, gente? Primeira tela, 3, 2, 1. Valeu. Segunda tela, segure o sorriso. Não sei que tela que você tá, né? A gente tá em todas. Segunda tela, tem o Japa, o Emerson, Carlos, Gislene. Tem uma galera bonita aqui, hein? Segunda tela, segura o sorriso. 3, 2, 1. Valeu. Salvando aqui. Terceira tela. Terceira e quarta tela são as galeras pessoazinhas tímidas, que não querem abrir câmera, mas eu vou tirar um print das fotos bonitas que vocês estão aí no perfil. Ótimo. Quarta e quinta. Muito bem. Vamos para o sorteio? Quem que está com sorte hoje aí, hein? Eu queria ter colocado... Será que a gente podia ter colocado nosso nome na lista, ô Saulo? Eu já separo a minha Acho camiseta. que a gente... São duas, né? Uma para cada, pode ser? Então, ó, vou compartilhar aqui minha tela. Foram mais de 80 pessoas que preencheram o formulário,
de participação do link, né, do sorteio. Poxa, Wendel, você consegue habilitar meu compartilhamento, por favor? Estou com a tela bloqueada para compartilhar. Aí, valeu, Wendel. Tcharam. Então, nomes na tela. Tem uma galera que preencheu 5 vezes, hein? Fiquei de olho aqui. Só deixei um nome por vez, tá bom, gente? Então, são 2 camisetas. Boa sorte a todos. E aí, quem for sorteado do presencial, pode pegar depois com a professora Tabata ou com a Rose. E se for do EAD, depois a gente dá um jeito de mandar a camiseta para você, camisa, tá bom? Boa sorte, vamos lá? Tchan, tchan, tchan. Kleber da Silva. Eita, apareceu um monte de propaganda aqui, hein? Kleber da Silva, Santos e Grace Cristina. Estão aí? Depois a gente entra em contato com vocês, tá? Se tá aí, dá um oi, gente. Kleber da Silva Santos e Grace Cristina. Do EAD, você pode deixar comigo que eu entrego. Ah, legal. A Unisa vai pagar a passagem para entregar lá no Tocantins. A Grace deu um ok aí, ó. Aí, valeu, Grace. Então é isso. Parabéns aos sorteados. Depois a gente entra em Só a contato com Grace vocês, apareceu. Cadê o outro? tá? Bom, mas a gente tem o RA deles e aí a gente entra em contato para saber, tá bom? Grace, você é do presencial? Deixa eu ver se ela... Sim, ótimo. Beleza, Grace. Parabéns. Então é isso. Podemos encerrar? Então, mais uma vez, obrigado ao professor Daniel, obrigado a todos os alunos, espero que vocês tenham gostado aí da noite de hoje. Muito obrigado a todos os professores que estão aí sempre colaborando com a gente. Obrigado ao pessoal do setor de eventos, ao setor do ELMS, que dá o apoio aqui na sala né, do Zoom, e todos os setores envolvidos aí nesse grandioso evento. E amanhã tem mais, pessoal, fiquem atentos. Quem é aí de São Paulo, lá no Campus 2, Adolfo Pinheiro, auditório, com atividades presenciais, uma palestra interessante sobre as perspectivas da nossa área, e depois o nosso show de talentos, tá bom? Não percam. E vai ter sorteio amanhã também, hein? Quem não conseguiu ganhar hoje, quem sabe amanhã sua sorte não esteja diferente, né? Então, obrigado a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, valeu, obrigado.